Fala pessoal, vamos para mais uma análise aqui e essa é totalmente uma análise on-chain, tá? Eu vou explicar o porquê e a gente vai ver a One Year Hold Wave. O que seria ela? O nome dela já diz muito, né? Que seria um ano de hold, né? Um ano ou mais de hold de Bitcoin. E o porquê que essa análise é tão interessante, né? Porque esse é um exemplo claro de análise em blockchain, né? Por toda a tecnologia ser transparente, você consegue lá e verificar tudo o que está acontecendo nela. E aí essa daqui é o quê? Quando uma carteira tem mais, ali no caso de um ano, que tem Bitcoin parado nela. Então isso é muito importante para a gente entender se está tendo movimentações, por exemplo, de transferência de Bitcoin de um lugar para o outro, para exchange, para outras pessoas, e que ele, no caso, ofereça ali algum risco de venda massiva. Tem essas análises também com a quantidade de Bitcoin em carteira, que são as baleias, né? Então é mais de 100 Bitcoin, mais de 1000 Bitcoins, então tem também essas análises também com a quantidade de Bitcoin em carteira. Essa é em específico de hold. Por que eu gosto dela? Porque ao contrário da outra, que é quantidade de Bitcoin, essa daqui se caracteriza exatamente por qualquer quantidade que esteja parada em alguma carteira por mais de um ano. Se tem essa movimentação, já é esperado alguma coisa, no caso uma grande movimentação. E como que você utiliza esse tipo de análise? Da maneira mais simples, né? Você tentar identificar momentos que essas carteiras vão perdendo força, né? Versus o preço. Então a gente tá vendo aqui, por exemplo, você vê que tem umas bolinhas verdes e vermelhas, né? Que mostram, por exemplo, momentos que aqui, por exemplo, caiu para 29% de carteira. Então é um momento que, tipo, tinha muita carteira sendo movimentada, né? Aí você vê aqui, por exemplo, outro momento 39%, aqui 43%. Então ela vem aqui no caso de 59 para 43%. Então você vê aqui ela vem de 58, 60, né, para 43%, né, caindo ali até 41. E quando você pega esses momentos e cruza, no caso, com as datas, né, você vê, por exemplo, que a diminuição de holds acontece também, normalmente, queda de preço, enquanto um aumento de holds, né, você tem de novo uma retomada de alta. Por que isso acontece? Porque muitas pessoas elas estão querendo, totalmente focado em acúmulo de Bitcoin. Então, quem está em hold assim há mais de um ano, eles aproveitam esses momentos para vender seus Bitcoins, para tentar recomprar ele um pouco mais baixo, com base, por muitas vezes, nas análises anteriores, que são análises de longo prazo, são análises de ciclo de mercado. Então aqui eles aproveitam esse ciclo para fazer esse tipo de movimentação, tá bom? Então aqui, por exemplo, você vê o vermelho sempre vai ser o price peak, né, que no caso é o momento de venda, normalmente são os topos históricos, e aqui você tem o bottom, né, no caso são os momentos de mais baixa. E aí você cruza isso daqui, você vai ver que vai ter uma crescente aqui no caso de acúmulo de Bitcoin, né, nessas carteiras de hold, enquanto nos outros, né, também isso vem acontecendo. Olha isso, né, essas movimentações. Então, depois que acontece uma quebra de preço, né, tem uma baixa porcentagem de carteiras no caso, né, a gente vê de novo uma retomada de alta cruzando aqui, e a gente vê isso de novo funcionando de ciclos em ciclos. Agora a gente ainda não viu isso, né? Então, se a gente fosse pegar agora, né, a gente pegaria exatamente, por exemplo, 63 mil, né, a gente estaria ali com 55% ainda das carteiras ali on hold. Então não cai no caso de ser máxima histórica, né? Eu não identifico isso aqui como máxima histórica, tenho tantos porcentagem em hold. Você vê que aqui, por exemplo, caiu para baixo de 40%, aqui também abaixo de 40%, abaixo de 40%, tá bom? Então é muito bom para você entender como funciona a blockchain e os movimentos das pessoas a partir do comportamento de guardar Bitcoin. Bem legal, né? Eu gosto bastante disso daqui. Vamos para a próxima aula?